Marcos capítulo 3, dos versos 31 ao 35. Lemos nos versos 31 e 32 deste capítulo a continuação da narrativa do que já consideramos no versículo 21, quando os familiares de Jesus foram até ele para o levarem de volta a Nazaré, pois diante do que estavam ouvindo a seu respeito o consideravam fora de si, em outras palavras, como um louco. Se não bastasse o equívoco de seus familiares, também vimos na nossa última reflexão que os líderes religiosos acusaram nosso Senhor Jesus de estar trabalhando em parceria com o próprio diabo. Sendo assim, quando Jesus é informado que sua mãe e irmãos o estavam procurando, ele faz uma pergunta e também a responde nos versos 33 e 34. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Essas seriam palavras surpreendentes em qualquer cultura, mas na cultura hebraica, onde a família era tão sagrada, elas foram realmente chocantes. Com certeza houve murmúrio de espanto na multidão à sua volta. Imagine como foi a reação de Maria, que o amamentou, cuidou dele até a idade adulta, ou seus irmãos, possivelmente ficaram com raiva. Embora tenhamos a vantagem da perspectiva bíblica, ainda assim como pais, irmãos, irmãs, achamos suas palavras difíceis ou até mesmo duras. O que Jesus quis dizer com a sua resposta? Será que ele estava chateado pelos seus parentes o considerarem um louco? Bem, Jesus não quis dizer que estava cortando os laços familiares. Não é nada disso. Você pode ver em João 19, do verso 25 ao 27, nas últimas horas de sua vida, em agonia na cruz, ele pensou em sua mãe e fez provisões para ela como o mais velho. Na cultura, ele era o provedor e o responsável pela sua mãe, porque possivelmente José já estava morto quando Jesus iniciou seu ministério público, deixando Maria em uma situação ainda mais vulnerável como viúva. O que ele quis dizer foi que existe um parentesco mais profundo, um parentesco espiritual caracterizado pela obediência ao Pai. Olha que passagem interessante em Lucas 11, 27. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Foi um gesto muito gentil da parte daquela mulher. Essa era uma maneira judaica de dar honras a uma pessoa e sua mãe. Mas qual foi a resposta de Jesus diante do que ela falou? O verso 28. Antes, ou seja, pelo contrário, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O único relacionamento com Jesus que importa é o relacionamento de quem obedece à palavra de Deus. Voltando ao verso 34, aqui estão minha mãe e meus irmãos. E quem são eles? Verso 35. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O escritor de Hebreus nos diz que somos irmãos de Cristo e ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Note que Tiago não se apresenta em sua epístola como Tiago e depois levanta a bandeira do meio-irmão de Jesus. Judas, não o traidor, Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus também faz a mesma coisa. Ele não levanta essa bandeira. Esse relacionamento sanguíneo não importava. Isso não tem consequência espiritual e acredito que nem mesmo eterna. Ambos, tanto Tiago quanto Judas, estão felizes em se apresentar como escravos de Cristo. Porque um escravo traz um grande conceito. Que conceito é esse? Submissão, obediência. O único relacionamento que importa é o relacionamento que você tem com Cristo Jesus como alguém que crê nele, e isso se manifesta pela obediência à sua palavra. Esses versículos colocam a obediência a Cristo acima de tudo e ao mesmo tempo é um diagnóstico de quem realmente é membro ou não desta família eterna, se de fato é um filho de Deus. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7, o sermão mais famoso de Jesus, o ponto culminante dessa mensagem, ele diz o seguinte, no capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. E a vontade de Deus que está no céu é que você acredite no Filho e o confesse como Senhor, e o obedeça e se submeta à sua palavra. Tiago estava muito familiarizado com isso, e ele escreve no capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Minha oração é que todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus possam ser capacitados pelo Espírito Santo a dizer como um súdito leal ao rei que pede dele qualquer coisa, simplesmente dizendo, ouvir é obedecer. Encerro nossa reflexão com a leitura de Filipenses 2, do verso 5 ao 13, onde ouviremos quem é o nosso modelo de obediência e, ao mesmo tempo, quem a gera em nós. Assim está escrito na palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Que Deus os abençoe.